Ok, né? Estamos então chegando para mais um dos nossos encontros relacionados aos Yoga Sutras. Com muita satisfação, né? Estamos mais uma vez aqui, dentro do nosso mesmo horário, dentro do nosso mesmo período, para nós trazermos a luz e materializarmos, né, um pouco mais dos conhecimentos que estão contidos dentro do Sutra de número 31 da terceira sessão dos Yoga Sutras. Então nós estamos dando um mergulho muito forte hoje. Nós estamos dando um mergulho, né, bastante importante para entendermos um pouco mais sobre este Sutra. Hoje eu estava meditando, né, refletindo profundamente sobre tudo isso. Estava observando a importância do que nós temos que tratar a respeito desse sutra. Estava tentando compreender, além da profundidade, a força e a energia que é necessária para chegar até aqui. Nós lemos muitas vezes, né? E temos um entendimento superficial, um entendimento raso de tudo isso, né? Extraímos uma essência, né? um entendimento, e nós talvez ficamos impressionados, felizes, alegres. Talvez isso nos traga um pouco de esperança, uma série de sentimentos, né, que possam ficar no plano de fundo de cada um de nós movimentando-se, né? E cada um de nós extraindo uma essência, cada um de nós extraindo uma fonte de conhecimento. Mas para chegar até aqui, o caminho ele é muito extenso, meus amados. Para chegar até aqui, o caminho ele é árduo, ele é profundo, ele é uma vertente, ele é uma jornada muito extensa. Pouquíssimos, raros, contando nos dedos, o que podem chegar aqui, ou o que conseguem chegar aqui, né? Chegar no domínio dessas realizações, dessas perfeições, adquirir estas condições que aqui nós estamos narrando, né? Ter a oportunidade de adquirir tudo isso é incrível, né? É incrível. Diminuta será a parcela daqueles que conseguirão atravessar esta porta estreita. Diminuta será a parcela daqueles que conseguirão esse intento que conseguirão atravessar esses portais e conseguir chegar a este ponto. É muito pequeno. Exige-se um desprendimento, existe uma autodevoção, existe uma autoentrega muito grande, exige-se muito conhecimento e exige-se austeridade
né? Existe um autocontrole, uma disciplina muito grandiosa. Muita disciplina, muita disciplina. Os três aspectos e o tripartite, as três posições, esse triângulo do conhecimento, esse triângulo do yoga, é necessário colocá-lo em prática em sua máxima perfeição. Nós devemos nos moldar, né? Devemos nos entregar, devemos nos afinar aos caminhos do yoga com a máxima perfeição e o ardor de cada um de nós. Tem de ter-se uma disciplina severa, no sentido não de autoflagelo ou castigo, mas no sentido de cumprir com os regramentos. Tem de se ter um autoestudo muito profundo, né? Tem que buscar, tem que estudar, tem que ler, tem que imergir, mergulhar nos ensinamentos. Não pode se ficar inerte, né? Tem que preencher os vossos conhecimentos. Tem que fazer esse preenchimento do saber, esse preenchimento dessa lacuna. E ter uma auto-entrega muito forte. A auto-entrega é um momento, né? Um momento de devoção, um momento de devocionismo muito forte. Um devocionismo muito importante. Um devocionismo, né? Que está pautado, que está conectado, um devocionismo que está assim vertido, muito intenso. Não podemos esquecer aqui que Yama e Niyama é a base de tudo isso. Sem as raízes de Yama e Niyama, árdua é a jornada daquele que está caminhando, né? Não digo confusa, mas bastante escura, cheio de dificuldades, cheio de empecilhos. A jornada desse que está peregrinando, caminhando, indo na direção do absoluto e na direção do mais elevado, indo na direção da transcendentalidade. Para aqueles que já se encontram e já estão muito à frente, muitos dessas realizações já estão apresentando-se em graus muito inferiores, muito inferiorizados, em graus muito pequenos. Essas realizações já apresentam-se no plano de fundo em graus muito curtíssimos. Nós estamos num período diferente do momento em que os Yoga Sutras foram escritos. Nós estamos num período de maiores latências da espiritualidade. Nós estamos num período em que os domínios da ciência alargaram-se. As filosofias trouxeram os conhecimentos de muitas coisas que encontravam-se herméticas, fechadas. Nós temos também um período que nós já temos dentro de nós intrínseco um caminho que já foi realizado por esses milênios pós-escrita dos Yoga Sutras. Já há dentro de cada um de nós uma certa evolução. Já há dentro de cada um de nós fragmentos evolutivos dos caminhos que já traçamos, dentro das mais variadas escolas, dentro dos mais variados caminhos. Para cada um é uma jornada, para cada um é uma experiência, para cada uma das centelhas é uma experiência diferente para com a que os outros têm. Mas o caminho é uno. O caminho é uno. A busca pela vertente do caminho do yoga é direcionarmos-nos cada vez mais para a nossa reforma íntima, cada vez mais para corrigir as imperfeições que nós temos em nossos corpos físicos, em nossos corpos semi-espirituais,
e nossos corpos espirituais. O nosso grande espírito no plano de fundo, que também desdobra-se dentro de um tríplice aspecto. É interessante que atentamo-nos urgentemente para a grandiosa jornada para a qual somos chamados. É interessante também atentar cada um que aqui está, cada um que está entusiasmado, está imergido, cada um que está mergulhado nesse assunto, entender que a sua flor está pronta para abrir as pétalas, está pronta para permitir que os raios do sol as banhem, para que possa liberar o seu maior perfume. Nesse exato momento, o convite é feito para cada um de nós. É o momento de nós sairmos dos acondicionamentos que nós fomos colocados, dos pontos aonde nós estamos sendo colocados. E é o momento de um mergulho firme, um mergulho profundo, um mergulho assertivo. É o momento de nós mergulharmos profundamente nessa jornada, nesse caminho, para que nós possamos abrir essas pétalas e permitir que a verdadeira luz, a luz verdadeira, toque-nos e que nós possamos cumprir para o que nós fomos chamados. Nós somos criaturas de um dever evolutivo. Nós somos criaturas que temos um dever para com o Criador. Não é simplesmente um passeio, não é simplesmente passear. Mas é nós estarmos atentos e é nós estarmos juntos, sendo os trabalhadores, sendo os forjadores, sendo os depositários dos sensos evolutivos dentro do crescimento da jornada evolutiva, da consumação das novas coisas, do trabalho edificante. Nós somos os viajantes deste plano dentro da matéria. E nós temos o dever de experienciar esse mundo, nós temos o dever de experienciar e entregar os frutos dos nossos méritos, o fruto dos nossos talentos para o conhecimento de Ishvara Pranidhana, para ampliar os conhecimentos e assim nós obtermos também a autoliberação através do nosso trabalho, através do nosso serviço prestado e agradecendo a esse grandioso mestre, a esse Maha Mestre, esse Ishvara Pranidhana, que nos coloca toda a lei imposta para que nós possamos evoluir, para que nós possamos crescer. Não esqueçam que cada um de nós que estamos dentro dessa jornada, estamos aqui buscando o que é nosso. E todas as condições estão sendo fornecidas. Todas as condições estão em nossa frente, em nosso meio, em nosso redor. Moldamos as ferramentas necessárias para que haja o crescimento. Moldamos cada um de nós as ferramentas que vamos utilizar. E não esqueça que a cada um, mediante as suas obras, e cada um mediante o seu serviço. Buscamos todos os dias o aprofundar, buscamos todos os dias o buscar, e mergulhamos todos os dias pela única corrente que nos conduzirá ao verdadeiro caminho da espiritualidade. O nosso yoga fiel, a nossa querida yoga, que quando levada a cabo, levada ao seu compromisso, levado ao seu seio, levado à sua finalidade, é o navio, é a barca que nos conduz na direção correta
neste largo oceano. Caminhai-vos todos os dias. 1 milímetro andado, 1 milímetro caminhado, um passo dado, jamais é retrocedido. E é colocado sobre cada um de vós como um pilar da vossa existência. É um agregado evolutivo que jamais se perde. Pode ficar oculto, mas jamais se perde dentro de vós. Faz parte de vós e é de vós. Caminhar-vos, marchar-vos. Jamais, meus amados e queridos irmãos, fechamos-nos para estas verdades que o yoga nos traz, né? Jamais fechamos-nos. Quando nós estamos aqui mergulhados, quando nós estamos aqui vendo, quando nós estamos aqui fazendo essas observações, né? E fazendo esse olhar muito profundo, meditamos-nos e extraímos do senso mais profundo que há em nós, extraímos um conhecimento profundo sobre tudo isso. Buscamos extrair a consolidação de compreender e entender a generosidade de todo o plano e a generosidade de tudo isso. Nós estamos vendo já desde o sutra anterior, né? Nós estamos fazendo algumas observações sobre um domínio físico em que o yogi adquire, né? Muito profundo. Nós até mesmo retratamos dentro do sutra de número 30, no qual o próprio yogi, né? Ele consegue, né? E inclusive a gente utilizou o sutra de número 30, mas para mostrar um dos caminhos, mas podemos utilizar todos os caminhos de todos os nossos chakras, né? Aqui nós falamos assim, né? Ao centro de força, ao chakra do umbilical, né? O chakra do umbigo, nós temos o conhecimento da organização de todo o corpo. Logo mais adiante nós vamos estar lendo também, se nós desdobrarmos-nos, né, em samadhi, no chakra espiritual, o chakra mais elevado que nós temos um conhecimento espiritual tremendo. É nos revelado, né? Todos os irmãos que já estão
nesse ponto de evolução, todos os irmãos que já estão nesse grau evolutivo, nós temos um contato muito profundo com eles, né? E muitas outras questões, há uma grande revelação nesse momento, né? Exemplo, se nós mergulharmos, né, no nosso chakra coronário, na altura do coração, o quarto chakra aqui, nos dá um controle, né, muito grandioso, um conhecimento muito grande de toda nossas emoções, o lado emocional, né, o lado angélico, semideus, o lado deífico, né? Então nós temos essas oportunidades, né, de fazermos esses desdobramentos e obter todas essas revelações, né? Inclusive também nós podemos utilizar desses desdobramentos e entender, né, dos animais, entender todas as coisas relacionadas aos animais, a pessoa nós desdobrarmos também nos vórtices energéticos, né, desses animais, fazer todo o conhecimento do que eles têm, né, nós podemos também estar desdobrando, a exemplo, eu estou vendo um passarinho ali, né, e entender toda a forma da concepção, entender a força a força que está nas suas pernas, né? A força que tem em suas asas, né? O que está dentro da sua concepção, né? Para o grupo ao qual ele pertence, relacionado a um grupo dele. Então tem diversas revelações que nós possamos estar buscando, né? Apenas observando os fragmentos, apenas tendo contatos, né, com espúrios fragmentos que nos condicionam a estar mergulhado, né, que nos condicionam a estar desdobrado nessas questões, né, nos dão a condição, nos dão os condicionamentos, nos dão as oportunidades, né, de nós estarmos junto a essas questões, jungidos a elas, e elas automaticamente revelam, né? Quando a gente fala revela, parece que é nos passado, mas na verdade não, os pacotes, né, os conhecimentos começam a verter dentro de nós mesmos. É algo incrível, não há perguntas, há respostas, né? Não há estudo, não há debruçar, apenas é recebido em uma resposta, fica dentro da gente o saber, o conhecimento, o desdobramento de como tal coisa funciona. Esse conhecimento ele surge, né? Ele esplandece, ele aparece dentro de nós, ele se vivifica, ele se encontra dentro de nós, é algo bastante incrível de fazer uma análise, né? De se compreender. A gente começa a mergulhar e ver que está ali, dentro de nós, e é algo que passa a ser parte do nosso ser e fica para conosco, né, para sempre ali, né, fica sempre junto com a gente ali, naquele ponto, né, para com nós. Então a gente faz essas análises, né, a gente faz essa verificação, a gente faz essas observações, e é nos revelado tudo isso, né? Então, assim, só, né, fazendo um adendo, né, o Sutra de número 30, a gente passou por todas essas observações. O Sutra de número 30, a gente fez um grandioso mergulho sobre tudo isso, né? Agora, o Sutra de número 31, baseado no que nós comentamos dentro do 30, ele é muito fácil, né? Inclusive, ele é 2 parágrafos, ele é muito pequeno. Nós estamos aqui aproveitando até a oportunidade desse Sutra, para que nós possamos também deliberar sobre outras coisas. Mas o Sutra de número 31, né, o 31º Sutra da terceira sessão, ele fala que aplicando-se Simyama à garganta, obtém-se a cessação da fome e da sede. Olha só, fome e sede. Olha que coisa interessante isso, né? Nós estamos falando de 2 efeitos físicos, né? Nós estamos falando de coisas bem físicas, né? Fome relacionada ao corpo, né? E nós estamos falando sede. É interessante de perceber aqui, né? E querer compreender, porque fome é relacionada ao estômago, né? Fome é relacionada ao estômago, fome é relacionada a todos os nossos órgãos, né? A fome ela é relacionada a um sentimento, né? A um sentir, a um estado, né, estado de um sentimento. E aqui fala sede. Sede também, né, quando o nosso corpo está com baixo líquido, não tem o líquido, aí há, né, a secura da garganta, há
esse, vamos dizer assim, esse sentimento que nos conduz a repor tudo isso, né? A gente faz um sentimento de sede, eu estou com sede, preciso tomar uma água. Toma uma água. Eu estou com fome, preciso me alimentar. E aqui está dizendo, né? Está citando que está interligado esses pontos à garganta. Olha que interessante isso, né? Então aqui está dizendo assim, aplicando simiama à garganta, né? Obtém-se a sensação da fome e da sede. E eu acho que todo domínio, nós podemos ir mais além, né? Se eu aplicar simiama ao joelho, simiama ao tornozelo, né? Se eu desdobrar em samadhi, né? No sistema nervoso, se eu desdobrar em samadhi, né? no meu pulmão, se eu desdobrar em qualquer um dos meus órgãos, né? Eu vou ter o domínio sobre eles. Se eu me desdobrar, exemplo, né? Um dos meus ossos, eu vou ter o domínio da ciência do cálcio. Eu vou entender tudo sobre minerais, sobre o cálcio. Se eu desdobrar no meu joelho, vou ser o doutor, né, em articulações, em cartilagens, em conhecimentos dessa vertente, né, em conhecimentos dessa natureza. Então nós temos que fazer aqui uma observação, né, de conhecimentos voltados à linha física, né? Mas evidentemente se eu desdobrar né, também desdobrando mais além, mais aprofundado ainda, desdobrando aqui no chakra da garganta, terei domínios, né, e revelações muito evoluídas, muito elevadas, que talvez o próprio Sutra cite tudo isso, né? Nós vamos ter assim conhecimentos de domínios de glândulas, né? Nós vamos ter conhecimento de domínios e vamos até mesmo, né? Nós vamos entender isso, se o Sutra irá falar com maior clareza ou não. Nós vamos ter até mesmo a autocapacidade, né, de nutrirmos, de entender como é que funcionam os processos nutricionais, como é que funcionam esses determinados processos, né, como ele articula-se, funciona, delibera-se, né, como ele se delega, como é as delegações de tudo isso, e vamos ter um amplo domínio sobre tudo isso, né? É incrível o que aqui nos traz, né? E o Sutra 32, que nós vamos estar vendo também, ele fala sobre a imobilidade, que também nós vamos estar fazendo uma leitura sobre isso, né? Nós vamos estar fazendo o estudo dos 32º Sutra. Eu peço até desculpa aos nossos telespectadores, né? Hoje nós estamos, parece que para daqui, vai para lá, enrola, mas é que são apenas dois parágrafos bem pequenos, né? Se nós pegarmos a folha inteira e dividir em 4 partes, dois quartos de leitura, é muito pequeno mesmo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer então um pouquinho de leitura, para nós mergulharmos aqui nesse conhecimento, tá? Nós vamos fazer um pouquinho da leitura, é a terceira sessão, Sutra de número 31, ele fala assim, ó, pela aplicação de Simyama à garganta, obtém-se a cessação da fome e da sede. Vamos entender. É bem sabido que as sensações de fome e sede e outros fenômenos similares dependem das secreções de glândulas situadas em várias partes do corpo. Um conhecimento do funcionamento dessas glândulas e da capacidade de regular suas secreções dará ao yogi, naturalmente, o poder de controlar as sensações. Há diversas glândulas situadas na região em torno da garganta. E Simyama, aplicada ao chakra umbilical, já revela a presença da glândula, olha que interessante, que controla a fome e a sede e capacitará o yogi a tornar essas glândulas voluntárias. Deixa eu dar uma segurada aqui.
olha que interessante, né? Somente nesse parágrafo, quantas revelações já foram nos feitas, né? Nós sabemos que há uma semi-voluntariedade, né? Semi-voluntariedade do nosso corpo, né? Nossa, que interessantíssimo isso, né? Nós sabemos que há um caráter semi-voluntário do nosso corpo. Nós não mandamos da fome, a gente não manda da sede. Existe dispositivos, né, que fazem com que o nosso organismo atue, faz com que o nosso organismo esteja sempre procurando uma autodefesa. Vou dar um exemplo aqui, como é que funciona todo o processo de digestão. Não há nossa participação, né? Não há nossa participação no sentido ativo de estar ali, olha, agora eu preciso focar, só um pouquinho que agora eu vou focar aqui porque o meu estômago precisa trabalhar. São todos trabalhos que são avoluntários, né? Trabalham por si próprios, né? Estão ali ativos por si próprios. E o Sutra de número 31 diz que através do domínio pelo chakra, pelo domínio exercido ao controle, ao desdobramento pelo centro do umbigo, nós conseguimos entender aonde estão todas essas glândulas, inclusive assumimos, né, o controle. Nossa, é intenso isso, hein? Nós assumimos o controle mais profundo de todas essas ciências, né? Imagine só, né? Aqui diz assim, ó, o yogi passa a tornar essas sensações voluntárias, ou seja, passa a assumir o controle sobre elas, né? Imagine se nós tivéssemos o controle do nosso coração, controlar nossos batimentos, determinar, né? Estar ali ativando, reagindo, fazendo com que ele seja diminuto, ou seja, fazendo com que ele aumente, né? Nós íamos estar envolvidos em muitas questões, né? Nós íamos estar com o domínio de muitas questões. Né? Se nós tivéssemos, exemplo, o domínio deste fogo energético, nós poderíamos acelerar o nosso metabolismo, diminuir o nosso metabolismo. Não sei se eu estou conseguindo traduzir a vocês, para vocês mentalizar e mergulhar e emergir nesses pensamentos, mas quantas coisas ficariam ao nosso poder, à nossa vontade, né? A eliminar, vamos botar um exemplo aqui, a questão do sono, né? A questão da respiração. A gente não precisa nem estar pensando nela, né? O organismo está fazendo, exercitando ela. Né? Há exemplo dos trabalhos fisiológicos, intestinais, bexiga, rins. Aqui está dizendo que nós passamos a ter o domínio e assumir, né? Olha que interessantíssimo isso. Olha que profundo conhecimento isso. Né? A gente passa a ter domínio aonde essas glândulas estão. Nós passamos a ter domínio para entender aonde é que está todo esse conhecimento. E nós passamos a ter, né, as condições plenas de assumir tudo isso. É bastante delicado, né? É muito complexo, delicado, e tende-se a haver tem de estar muito pronto para isso, né? Tem de estar muito pronto para isso, porque paramos para meditar, paramos para ver, paramos para tentar perceber. Imagine deixar isso ao nosso controle, né? Sem um preparo. Será que nós que estamos com a nossa mente perdida, vagueando, nós íamos estar concentrados, entendendo que nós temos que respirar? Por isso que o corpo assume, né, várias funções, várias de suas funções ele assume, né, esse comando.
Por isso que já há um entendimento no plano de fundo que essas funções ficariam, por assim dizer, mecânicas, né? Mecanizadas, e não as nossas mãos. Nós não saberíamos como usar, né? Não saberíamos como ditá-las. Vamos fazer agora aqui uma relação referente ao quanto é necessário o prana nisso aqui, o conhecimento das técnicas de prana, né? Pranayama, olha aqui, ó. Pode-se, contudo, mencionar, de fato, é prana que controla as secreções das glândulas, e posto que prana obedece ao pensamento, uma vez adquirido o conhecimento da atuação das glândulas, o yogi pode controlar todas as ações fisiológicas no corpo, inclusive os movimentos do coração e dos pulmões. Aquilo que um médico tenta produzir pela ação das drogas, o yogi pode conseguir controlando e regulando as correntes prânicas do seu corpo. Não foram especificadas por Patanjali as glândulas envolvidas nessas ações fisiológicas, sem dúvida para evitar que amadores se intrometam nesses assuntos e causem danos a si mesmos. Muito interessante, né? Observe que aqui vem novamente um assunto muito importante relacionado ao conhecimento de prana, ao conhecimento dessa energia, né? Ao deslocamento dessas energias, aos desdobramentos dessas energias dentro do nosso próprio organismo, dentro do nosso corpo, a autocondução, né, dessas energias que nos fazem ter domínio sobre as ações do movimento, sentimento de frio, sentimento de calor. No momento que nós precisamos fazer um esforço, né, conduzir esse corpo a fazer uma força, exemplo, levantar algo pesado, correr. Muitas vezes que nós precisamos de uma adrenalina, né, toda essa energia de prana está conduzindo o plano de fundo de tudo isso, né? A vivificação, como é que eu posso dizer essa palavra, né? O vivificar dos órgãos, né? Deixar os órgãos vivos, deixar os órgãos ativos funcionando, tudo isso está impermeado com prana. E observa que, né, essa interconexão entre conhecer as glândulas, saber, né, direcionar as correntes de prânicas, ou seria prânicas, né, prânicas dentro do nosso corpo, nos dá toda essa faculdade, né, e nos traz todo esse conhecimento. É incrível isso, né, é algo bastante incrível mesmo, que nós estamos aqui, né, trazendo como assento ao Sutra de número 31. E paramos para ver, já estou fazendo alguns sutras desse desafio, paramos para ver que Patanjali dominava isso muito antes do que nós possamos imaginar, né? Grandioso mestre Patanjali, né? Grande mestre mesmo, nos deixar um legado de ensinamento desse, né? Eu estava fazendo uma leitura, no rodapé do livro tem uma nota da editora que diz assim, ó, quando fala assim, ó, aplicando ao chakra do umbigo, já revelou a presença da glândula. Aí tem uma nota aqui embaixo que diz assim, aplicando o simyama ao chakra do umbigo, o yogi já conheceu a organização do corpo, suas glândulas e etc., conforme na terceira seção do Sutra de número 30. Aplicando o simyama a esta glândula específica da região da garganta, ele obterá o controle das sensações de fome e de sede, conforme a terceira seção do Sutra de número 31, nota da editora brasileira. É incrível, né, de ver. A nota está muito bem colocada, muito bem explicada. Olha quantas revelações e quantas que a nossa mente não atinge nesse exato momento, quanto que é necessário, né, de desdobrar, desmiuçar tudo isso,
Mas quantas revelações, né, e quantas coisas nós aprendemos a ter volume. Inclusive podemos tonificar, né, aumentar o nosso grau de força, fazer com que a força nossa aumente, né, dominar a força. Inclusive aqui, se já não foi dito, será dito mais adiante. Já passamos, né, sobre a força dos animais, né, que nos dá esse domínio, nos dá a compreensão dos mecanismos, nos dá a compreensão também da imobilidade, da mobilidade. Nós vamos ver no próximo sutra. Né, nos dá também o controle sobre o frio, o controle sobre o calor, né? Inclusive não sentir o frio, não ser tocado, vamos dizer assim, ou não ser queimado, tem várias questões, né? Ativar, né, muitas vezes esse fogo, ativar dentro de nós essa chama, utilizar ela, tem que ter um controle muito, né? Tem que ter um controle muito. Tem um processo que é chamado de autocombustão, né? É muito raro acontecer, mas existe, que as pessoas mesmo se encandecem de dentro para fora no seu corpo, né? Quando está desajustado e desequilibrado esse conhecimento dessa energia de prana dentro do organismo do corpo, há um descontrole com tudo isso, um descompassamento, um descontrole, e as pessoas, né, se queimam, né? Pegam fogo, se autoencandecem de dentro de si, por si mesmo, e começam, né, parece besteira, parece um absurdo, mas existe o que aqui fala aqui, né? Sem dúvida, para evitar que amadores se intrometam nesses assuntos e causam danos a si mesmo. Porque há uma desregulagem, né, uma desregulação, e acontece tudo isso. Porque há processos que estão envolvidos, né, na respiração, junto com a alimentação, junto com esses mecanismos. Há um processo de queima, há um processo de combustão, né, há um processo, já aqui descrito, né, em muitos outros sutras, mas há um processo de uma combustão muito forte, há uma combustão muito violenta. Há um processo, né, e nós temos que observar aqui que a cessação da fome e da sede, a fome e sede, elas estão envolvidas nesses processos, né? Nós estamos falando de água, nós estamos falando também, né, da absorção de minerais, nós estamos falando dessas absorções através dos alimentos, né? E nós estamos falando que, juntamente com a energia de prana, juntamente atuando sobre os órgãos, com o ar, né, com a terra, os minerais, né, com tudo isso, há uma combustão, há uma queima, né, por assim dizer, um belíssimo reator orgânico, né, um reator energético orgânico, que há uma queima e libera uma queima. Através dessa queima libera-se uma energia, né, através dessa queima libera-se uma energia que apresenta-se, né, uma energia que apresenta-se, né, em tom de caloria, como nós determinamos para nós mesmos, né? É uma determinação pela ciência, né, de caloria. Atua-se, né, como se fosse uma expressão desse sentido, dessa natureza, né, como se fosse uma caloria. Então nós paramos, né, para fazer essa observação, né, no plano de fundo. Nós paramos para fazer esse entendimento, essa observação sobre essas atuações, né? Nós paramos então para fazer e entender que essas glândulas, né, nós passamos a ter controle sobre elas, e muitas outras glândulas que nós podemos observar dentro do nosso corpo, né, nosso organismo, né, glândulas da visão, glândulas do tato, glândulas ligadas à audição, aumentar o poder da audição, diminuir o poder da audição, né, ativar potências que ali estão ocultas, a exemplo dos olhos físicos, né, ativar potências que ainda estão para ser reveladas, até porque a gente consegue, né, ver o arquétipo é o perfeito.
Então nós conseguimos elevar o nosso organismo para o arquétipo, o arquetipal da perfeição desse corpo. Nós conseguimos deixar o corpo perfeito, igual o modelo arquetipal, sem os defeitos, sem as doenças, sem as degenerações, né? Nós conseguimos levar a um modelo espelho. Então, quantas coisas nos permite? Né? Permite-nos turbinarmos-nos, por assim dizer, né? Claro que isso não é para oprimir os irmãos, mas para a autotrabalho, né? A força do autotrabalho, a força da autobusca. Então a gente pode começar a fazer diversas conjecturações aqui, né? Diversos mergulhos, interconexões, tem diversos interligamentos aqui que nos permite fazer tudo isso só fazendo essa observação, né? Observa só aqui então, né? A cessação da fome e da sede. Essa palavra cessação é o domínio, né? Um domínio sobre essas questões, sobre esse metabolismo, passando a ter um controle voluntário sobre essas questões, passando a ter o domínio sobre tudo isso, né? Ativar sobre tudo isso. É até interessante refazermos, né, essa leitura aqui, só um pouquinho. É bem sabido que as sensações da fome e sede e outros fenômenos similares dependem das secreções das glândulas situadas em várias partes do corpo. É fato, né? Um conhecimento do funcionamento dessas glândulas e da capacidade de regular suas secreções dará ao yogi, naturalmente, o poder de controlar as sensações. Há diversas glândulas em regiões situadas ao entorno da garganta, e Simyama, aplicado ao chakra do umbigo, já revelou a presença da glândula, que controla a fome e a sede, que capacitará o yogi a tornar essas sensações voluntárias. Pode-se, contudo, mencionar que de fato é prana que controla as secreções das glândulas, e posto que prana obedece ao pensamento, uma vez adquirido o conhecimento de atuação das glândulas, o yogi pode controlar todas as ações fisiológicas no corpo, inclusive os movimentos do coração e dos pulmões. Aquilo que o médico irá tentar produzir por ações das drogas, olha que interessante, o yogi pode conseguir controlando e regulando as correntes prânicas no corpo. Não foram especificadas por Patanjali as glândulas envolvidas nessas ações fisiológicas, sem dúvida para evitar que amadores se intrometam nos assuntos e causem danos a si mesmos. Eu vou fazer uma leitura de mais um trechinho aqui, tá? Pode-se, contudo, mencionar que, de fato, é prana que controla as secreções das glândulas, e posto que prana obedece ao pensamento, uma vez adquirido o conhecimento da atuação das glândulas, o yogi pode controlar todas as ações fisiológicas no corpo, inclusive os movimentos do coração e dos pulmões. Olha só que interessante isso, né? Imagine um poder desse, uma realização, um poder desse nas mãos realmente de quem tem amadorismo, né? E realmente, né, quem não tem um domínio sobre tudo isso, que arma que isso não poderá ser e que consequências isso poderá trazer, né? Danosas, funestas. Então é muito interessante isso, né? Por isso que é interessante o yoga como um todo, né? E olha que revelação, né? Imagine que coisa deífica, né? Uma deidade, isso é nos permitir um domínio de tudo isso, né? Controlar o crescimento do cabelo, controlar o crescimento das unhas, talvez, né? Na verdade teria-se acesso a isso, mas vamos trabalhar com essa questão, ao conhecimento da regeneração do corpo, né? O conhecimento da regeneração, o conhecimento como é que eu posso dizer para ti? Faltam-se palavras para descrever, né? Estas potencialidades, essas potências, essas forças que são adquiridas como controle, ao controle que pode se ter sobre elas, né? Ao conhecimento que isso pode se dar. Então que nós façamos uma meditação profunda e extraiamos, cada um de nós, né, o conhecimento sobre tudo isso, né? Imagine conhecer o Sutra de número 30, nós já conjecturamos muitas coisas sobre eles, né?
no Sutra 30. Imagine agora apoiado com esse Sutra de número 31, a gama de conhecimento que não se abre, né? O que a gente passa a partir de agora a tentar interpretar. Tem coisas que não é do conhecimento nosso, que estão em nós, né? Tem coisas que ainda são ocultas ao conhecimento humano, né? Tem coisas que ainda são ocultas ao nós não estar aqui na nossa memória física para que nós possamos mencionar que há dentro de nós mesmos. A gente não, né? Nós não temos esse conhecimento. Um médico seria a pessoa mais perita ao momento para falar muito mais do que há dentro desse corpo físico do que nós mesmos, né? Para que nós possamos falar mais sobre essas coisas. Para que nós possamos, né, estar aqui deliberando mais sobre essas coisas. Então nós paramos para tentar somente arranhar, né? Nós paramos para tentar fazer alguma conjecturação sobre tudo isso. Mas imagine se nós tivéssemos mentalmente um conhecimento maior. Eu tenho certeza que algum enfermeiro, algum médico, né, algum legista, algum pessoal que possa estar nos assistindo agora já tem muito mais sacadas do que nós mesmos, né? Porque ele tem um conhecimento que nós não temos. Ele tem na sua mente, né, formatado um conhecimento maior do que nós não temos. Então ele consegue ter acesso a essas chaves, né? Consegue ter acesso a outras chaves que nós não temos. Nós aqui do campo mais raso, né, nós não temos acesso a tudo isso. Com certeza ele deve estar pensando, né? Ele deve estar pensando nas forças, né, nas forças intestinais, nas forças estomacais. Ele deve estar pensando na força do fígado, na força de um pâncreas. A pessoa reativar um pâncreas, né? Você deixar um pâncreas saudável, reativá-lo, mediante a possibilidade para este momento, né? Porque se está ali para não ser ativado como um empecilho, né, para ele, numa herança, ele vai ter que continuar ali, ou se mergulhar mais profundamente, né, nos caminhos mais profundos do yoga, e ele pode buscar a resolução desse problema, né, dessa situação. Mas ainda tem um caminho aí a perfazer, tem uns desdobramentos mais profundos no yoga para poder atingir tudo isso. Coisa que nós vamos ver na quarta sessão, né? A quarta sessão vai nos mostrar essas questões. Mas imagine também um domínio agora, né? Um domínio mais profundo, além do pâncreas, né? Sobre os pulmões, os alvéolos, né? Um domínio sobre o coração, sobre todo o sistema nervoso, né? Eu estou tentando aqui conjecturar o sistema nervoso, o sistema linfático, o sistema, como é que eu posso tentar aqui conjecturar, da bexiga, né? Um domínio sobre a bexiga, um domínio, né? Um domínio muito profundo. Imagine, né, poder entender as glândulas cerebrais, né, tonificá-las, ter domínio sobre elas. E todo esse movimento, né, esse movimento involuntário que o nosso organismo tem, você ter acesso a tudo isso, né, você ter o domínio sobre tudo isso, você tornar-se senhor de tudo isso, né, você ser o senhor dele. Então você pode imaginar quantos conhecimentos pode ter aqui, né, quanto conhecimento se revela. E quantas coisas vêm ao nosso conhecimento, né? Quantas coisas é nos herdada, é nos trazidas aos conhecimentos dos músculos, né? Imagine a entender como é que funciona, dominar, tonificar, ampliar, direcionar energias dentro do nosso organismo, né? Fora que nós possamos não somente direcionar as nossas, né? Nós passamos, de certa forma, a ter domínio também sobre as correntes dos organismos ao lado, influenciar, direcionar, subverter, né, fazer essa... Então tem muito conhecimento, né? Então esse Sutra de número 31, ele abre uma gama de pensamentos para tudo isso. Interessante, né? A gente lê assim, cessação da fome e da sede, vem mostrar um autocontrole, um autodomínio, mas ele vem trazer chaves e aberturas para muitos outros sutras, né? Muito outros mesmo. Inclusive, nós vamos já chegando ao final, praticamente, falta ainda 5 minutos, né? 4 minutos para nós encerrarmos. E o Sutra de número 32 vem aprofundar um pouco mais sobre tudo isso, né? O Sutra de número 32 também é um sutra pequeno, né? Também é um sutra de fácil assimilação,
né? Eu tinha mencionado sobre os desdobramentos, né, nos chakras. Tem aqui também essa questão do chakra, né, do chakra da coroa da cabeça, né, nós estamos falando, que revela, né, nós temos contato com as pessoas que atingiram a perfeição. Nós vamos estar vendo aqui ele na sessão de número 30, no Sutra 33, 33 da terceira sessão. O Sutra 34, ó, conhecimento de todas as coisas por intuição. Nossa Senhora. O Sutra de número 35, olha, aplicação de Simyama ao coração, obter o percebimento da natureza da mente, pela interconexão que há entre esse movimento voluntário e tudo mais, né? Nós vamos estar chegando lá. Tem muita coisa. Depois nós vamos para um sutra, o 36º sutra. Esse aqui eu acho que nós vamos ter que desdobrar em partes esse sutra aqui. Mas nós estamos indo. E o sutra, 36º sutra é um sutra que nós vamos ter que nos fazer um debruçar bastante importante nele, né? Exercitar, de trabalhar nossas aptidões e capacidades, para que nós possamos ter um mergulho muito vívido, né? Muito vívido mesmo. Mas nós vamos conseguir, meus amados, né? Nós vamos conseguir fazer essas avaliações. Não tenham dúvida disso, que nós vamos conseguir fazer essa avaliação, tá? Nós estamos chegando então ao fechamento. Nós estamos chegando ao término do 31º Sutra. A gente sempre pede desculpas, né, pelo nosso conhecimento muito limitado, esse nosso conhecimento raso que nós temos, e a gente sempre coloca-se à disposição, né, de todos os nossos irmãos, colocamos à disposição de todos vocês para sempre nós deliberarmos, né, com tudo isso. Até eu quero pedir mesmo, né, de todo o coração, desculpe nós não temos um domínio muito grande sobre esses. Nós éramos aqui para chegar, mas acho que nós esmiuçamos muitas coisas, né? Comentamos, tocamos, né? Sobre muitos assuntos, né? E eu acho que cada um vai, a partir do momento agora, vai deliberar, vai acrescentar, vai conseguir se aprofundar. Acho que cada um de vocês vai conseguir um aprofundamento maior, né? Sobre a vertente desses assuntos. Acho que vai conseguir mergulhar mais profundo sobre esses assuntos, né? Vai conseguir estar mais ligado, mais focado ao profundo desses assuntos, né? Eu acho que vai conseguir. E assim eu espero que vá, e os comentários aqui, quando serão para ser colocados, que eles fluam no plano de fundo, para que nós possamos mergulhar em tudo isso e ter a acertabilidade e o engrandecimento também, tá? Quero agradecer a todos pela cooperação, pelo mais uma jornada, e assim nós nos damos satisfeitos e agradecemos mais uma vez aos nossos caminhos do yoga. Namastê.